Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje da série de speedrun no canal, subindo o rating desde os 400 até os 2.200 aqui no chess.com. Bora começar com a nossa primeira partida de 10 minutos desse nosso episódio de hoje. E vamos começar aqui jogando com um E4, enfrentando aí uma defesa siciliana do meu adversário de 1860 de rating. E ele joga aqui uma siciliana com E6. E agora, qual variante escolher, hein? Eu vou jogar uma variante aqui, que era uma variante favorita do Bob Fischer, que é o ataque índio do rei. Inclusive no livro Minhas 60 Melhores Partidas do Fischer, que é um livro clássico, eu recomendo aí para você, para todos que estão assistindo. Existe algumas partidas no ataque índio do rei, comentadas ali pelo Fischer. Então, é uma abertura que serve tanto contra a francesa quanto contra a siciliana. E basicamente você pode ver que é uma estrutura de Índia do rei, você desenvolve as peças como se fosse uma Índia do rei, e o objetivo principal é poder atacar na ala do rei. Como que vai funcionar isso? Então eu vou jogar aqui do jeito mais clássico, que é com torre E1, e o objetivo é quando o meu adversário ele rocar, eu jogar E5 fechando o centro. Então vamos lá, eu vou jogar cavalo D2, olha só, ataque Índia do rei mega clássico. Você pode ver que é o mesmo desenvolvimento de Índia do rei. E agora, quando ele faz o rock, isso é muito importante. Você só vai jogar E5 fechando o centro quando ele estiver rocado. Porque agora ele definiu aonde está o rei dele. E nós vamos começar a atacar esse rei. Então eu jogo E5 para fechar o centro. Então, um dos requisitos assim para um ataque ter sucesso é o centro ele estar fechado, para o adversário ele não ter contra-jogo no centro. Então, por isso que você espera ele rocar, aí fecha o centro, e agora eu vou te mostrar como passar as peças para a ala do rei no ataque índio do rei, tá? Então, basicamente, nós vamos tentar fazer o seguinte, levar um cavalo para F1, jogar H4, levar esse cavalo de F1 para H2, e esse cavalo ele pode chegar no ataque com o cavalo G4. E o bispo de C1 ele vem para F4 para proteger o peão de E5, que é o nosso ponto mais forte aqui, o peão de E5. E o peão de H ele pode seguir avançando, H5, H6, tentando criar debilidades ali na ala do rei. Enquanto isso, meu adversário ele vai tentando criar contra-jogo lá do outro lado. Ele vai tentar abrir a posição. E olha só, aqui ele faz esse lance D4 com a ideia de cavalo B6 e cavalo D5. Só que aqui ele cedeu uma casa importante, que é a casa E4. Vamos lá, eu vou jogar H4, vamos ver se eu tenho tempo de usar essa casa, fazendo cavalo G5, porque tem um tema de ataque, inclusive tem uma partida muito famosa do Fischer que ele faz isso, que ele joga um cavalo G5 e dama H5. E é bem numa estrutura como essa, quando o cara joga D4, que interroga porque abre assim a diagonal e libera a casa E4 para uma peça. Eu não lembro exatamente qual que era o adversário do Fischer, mas é uma partida muito conhecida essa, onde ele acaba dando mate nas casas pretas. Bom, procure essa partida. Procure a partida do Fischer jogando contra o ataque índio do rei, jogando um ataque índio do rei. E agora, será que eu jogo cavalo G5 direto? Ou eu faço cavalo H2 primeiro? Cavalo G5, H6, dama H5, toma, toma. E se eu jogar cavalo H2, cavalo B6, cavalo G5, H6, dama H5, toma, toma. Eu vou jogar cavalo H2 primeiro. E a minha ideia é essa, cavalo G5 combinado com dama H5. Se bem que agora ele faz cavalo F8. E... Bom, de qualquer forma eu vou fazer cavalo G5, tentando usar a casa E4 para esse cavalo. E agora a dama H5, eu ameaço tamanho H7. Não tá levando cavalo por F7 aqui não? Porque, por exemplo, olha só, se cavalo por F7, ele joga rei por F7, bispo E4, eu ameacei tomar lá em G6. Não, perdeu, né? Perdeu a partida. Eu faço cavalo por F7 aqui. Se ele jogar cavalo por F4, eu jogo G por F4 simplesmente. E meu cavalo... meu cavalo ele tá meio sem casas, para falar a verdade. Ele pode tentar cavalo toma, G toma e bispo F8. Porque aí meu cavalo ele não tem casas para voltar.
Mas tomar esse cavalo, eu acredito que perde. Que agora leva bispo E4, o cavalo tá cravado. Se cavalo por E5, bispo E5. Se dama E5, bispo G6, cai a dama. Essa variante perde assim, mas perde muito. Porque eu jogo o bispo toma E5. E aí acabou. Se dama E5, bispo G6. E se tirar a dama, bispo toma G6 também. Bom, guarda aí essa partida, essa variante, ataque índio do rei, é uma variante muito legal de você jogar, né? Então, ela serve bem principalmente contra a francesa e siciliana com E6. Então, essas posições onde já colocaram o peão em E6. E assim, a sua primeira referência é Bob Fischer. Você consegue aprender muito com as partidas do Fischer jogando essa variante. Vamos lá, ó. Jogar a dama toma G6. Ele tá quase tomando mate já. E já caiu uma peça inteira. O que eu posso fazer agora nessa posição? Porque dama G7, rei D8. Bispo B7 daí. Ele até abandonou a partida. Ele já abandonou de desgosto aqui. Já não tinha mais como jogar essa posição. Muito material a menos. Vamos lá, vamos fazer a revisão. Inclusive, eu vou mostrar um teminha interessante que eu queria ter usado, mas acabou indo para outro rumo. Assim, a partida não deu para usar. Ó, ele me deu aqui 94,1 de precisão, 78,4 para o meu adversário. E lá jogamos o ataque índio do rei. Então, siciliana com E6. É importante isso do peão estar em E6, porque o objetivo do ataque índio é jogar um E5. Então, contra outras estruturas de siciliana, não funciona tão bem assim. Até dá para jogar, mas não é o ideal. Então, jogamos ali como se fosse uma defesa índia do rei. Tem jogador até que é mais preguiçoso, começa a jogar índia do rei contra tudo, mas não é ataque índio do rei contra tudo, mas não é bem o ideal, sabe? Eu joguei cavalo de BD2, aqui eu sabia que E5 era mais preciso, mas eu queria mostrar aqui a estrutura de ataque índio do rei, acabei jogando cavalo D2, aí transpõe para a posição normal, que é uma posição teórica essa, e aquilo, né? Primeiro detalhe importante, quando o adversário rocou, definiu onde está o rei, então é o momento de fechar o centro com E5. E aí depois vamos conduzir o ataque desse jeito, trazendo o cavalo para F1, jogando com H4 e passando o cavalo lá para casa G4. Bom, cavalo F8 e agora era melhor cavalo G4. Olha só, uma ideia que acontece muito nas posições é jogar assim, ó, cavalo G5. Quando H6, jogar um dama H5, sacrificando assim a peça. Aqui ele acha que não é o mais preciso, mas só para te mostrar a ideia, tá? Peão toma, peão toma. E agora a posição ela começa a ficar bem interessante, porque apesar de ter uma peça a menos, o branco tem ideias de cavalo G4, bispo E4, rei G2, torre H1 e dá mate pela coluna H. Além disso, pode ter um tema de sacrifício, um cavalo G4, cavalo F6 cheque. Tem muitas partidas que terminam desse jeito, né? Um tema bem típico. E, bom, eu ia jogar mais ou menos isso na partida. Só que aí ele jogou esse cavalo G6 e H6 e acabou levando o cavalo F7, que aí perde a partida. Ainda mais tomando de rei. Aqui eu acredito que dava para fazer isso ainda. Toma, toma e bispo F8. Porque agora o cavalo tá preso. Mas olha, depois de cavalo G5 ele acha que a posição tá perdida. Porque vai ter tema parecido ali. Quando, na verdade, é bispo E4, né? Aqui bispo E4 direto. Olha o negócio da casa E4. Tem até um livro também, ó, outra recomendação. Hoje, várias recomendações de livro, né? Tem um livro do Dvoretsky chamado Treinamento de Elite, sobre aberturas. E tem um capítulo que ele fala exclusivamente sobre o ataque índio do rei. Então, tem partidas do Fischer nesse capítulo e do Dvoretsky. Inclusive, tem uma do Dvoretsky com tema semelhante, do sacrifício do cavalo em G5. Acredito que a primeira partida que ele mostra no capítulo é Dvoretsky-Dansky. É uma partida bem instrutiva também, nessas posições de ataque índio. Bom, mas aí na partida ele acabou entregando tudo e perdendo. Vamos jogar uma segunda partida então, já que essa foi mais rápida. Inclusive para quem é aluno da Chessflix, existe um curso lá dentro da Chessflix, que é o meu repertório de aberturas, onde eu analiso com profundidade ali o ataque índio do rei, tanto contra a francesa quanto
contra a siciliana com E6. Então você pode aprofundar lá nos treinamentos da Chessflix, beleza? Bom, e agora jogando contra um adversário de mais de 2.000 de rating, ele tem 2037, um carinha do Egito, e estamos jogando aí contra uma italiana, né, com bispo C5. Eu vou jogar aquela ideia do gambito que eu joguei no início até dessa temporada, que é parecido com um Fegatelo, né, jogando com D4 rápido, mas ele tomou de bispo. Vamos tomar aqui, porque geralmente tomam de peão, daí tem o cavalo G5. Agora de bispo, esse é novidade para mim. Eu já ganho o par de bispos, só que ele tá com um peão a mais, né? E aí, como é que joga essa posição? Já tô caçando lances aqui. Eu acredito que Roque F4 é a maneira certa de jogar essa posição. E vamos jogar com um peão a menos, mas esse cavalo não é tão simples assim de sustentar ele, né? Será que é isso mesmo? Joga nessa posição? Vamos descobrir aí nos próximos lances. D6. E aí eu posso tomar e bispo G5. Eu acho que é isso, essa variante. Toma e bispo G5, cravando assim o cavalo de F6. Porque aí tem umas ideias de dama E7 para dama C5, que eu tenho que tomar cuidado, que ele pode ter um descoberto com o cavalo, atacando o bispo de C4 também. Mas eu acho que essa é a posição. Nossa, isso aqui eu lembro de ter analisado há muito, muito tempo, porque eu tinha um aluno meu que jogava essa posição, ele jogava essas posições de italiana, mas aqui esse jeito que ele tá jogando não parece o melhor não. Vamos tomar já em F6, ele toma de G. Acredito que eu posso expulsar esse cavalo daqui, jogando com C3. Não é bem diferente o jeito certo de jogar essa posição. Ele tem que fazer um dama E7, bispo E6 rápido. Agora, por exemplo, se ele tiver que voltar o cavalo para C6, eu já tenho um dama H5, ameaçando F7, tenho ideias de cavalo A3, torre D1, e daí ele tá com rei no centro, os peões dobrados, tá tudo errado na posição. E se ele jogar bispo E6 direto, acredito que cavalo A3, porque ele tem que voltar e dama H5. Quando tomar, cavalo toma. Tudo bem, ele tá com um peão a mais, só que esse peão a mais está aqui, né? São esses peões dobrados, casa F5 fraca. Caramba, B5. Eu posso jogar bispo por F7. Rei F7, dama H5, rei G7, toma, dama toma, rei H1. Toma em B2. Não tão claro assim, né? E o que mais que eu posso tentar nessa posição, hein? B5. Caramba, esse não esperava aqui. E se bispo F7, F7, dama H5, rei G7, toma, dama toma, torre F2, dama E4, cavalo C3, dama G6, dama H4. Não é tão claro que tá boa essa posição, assim. Acho que tô melhor, mas não tão claro. E se eu jogar tipo um bispo D5 intermediário, C6, toma dama H5, a mesma variante, só que com peões C6. Pode ser uma versão melhorada até. Mas depois de jogar o dama por E4, cavalo C3, ele tem um dama G4 que eu tenho que trocar as damas forçado. Eu não tô gostando dessa variante, para falar a verdade. Tomar em F7 dá a impressão que é o lance, mas não tô gostando muito não. Eu vou tomar em D4, deixar ele tomar aqui em C4 e agora eu faço D5. Mais posicional, eu joguei um pouco mais posicional, só que agora ele não tem um lugar seguro para colocar o rei, então eu conservo aqui a melhor estrutura de peões. Ele tem os peões dobrados na coluna C, peões dobrados na coluna F, peão isolado, peão isolado. A estrutura dele é ridícula, né? Muito ruim a posição, a estrutura de peões do meu adversário. Eu acredito que essa foi a melhor decisão, tomar em D4 primeiro.
Vamos lá, fazer um cavalo C3 agora. E aí, se ele toma em D5, eu tomo de cavalo em D5, já ameaçando F6. Então, talvez ele jogue um bispo B7 primeiro. Ah, deu cheque. Vou jogar torre F2, que aí eu fico defendendo o peão. De novo, não pode tomar em D5, tá levando o cavalo por. E se jogar bispo B7 para rocar grande, pode ser uma ideia. Bispo B7 para rocar grande, porque aí se D6 ele roca grande, aí não é tão grave assim a posição. Torre G8. Não tem medo de nada, né? E se eu jogar um lance como dama F3, ele quer jogar torre G6, essa é a ideia dele. Vai, vamos lá, vamos tentar caprichar um pouquinho nessa posição. Que a posição ela tá boa, só que ele ainda tem uns recursos aqui. E se eu tomar em C6, ele joga bispo E6. Se cavalo D5, ameaço a dama. Se tomar. É, talvez, hein? Vou jogar tomando aqui em C6. Para liberar a casa D5 para o meu cavalo. Porque agora. Contra isso eu tenho que jogar G3, não tem outra opção. Senão eu tô levando torre G2. E eu tô jogando cavalo D5 agora. Essa aqui é a minha ideia, plantar esse cavalo aqui em D5. Se ele jogar torre D8, por exemplo, cavalo D5, ataca a dama, ameaça o cavalo para F6. E se ele voltar com o bispo para E6, que seria a única peça para defender... Caramba, eu tô levando mate aqui? Esse cavalo D5, torre por G3. H por G3, dama por G3. Rei H1, dama por F2. Tô levando mate. Fazer dama F3. O cara achou uns recursos, hein? Porque a posição parecia desesperada já para ele, levando o cavalo D5, achou esse ainda, vai trocar as damas. Só que aí cavalo D5 chega no próximo, forçado. É aquilo, não tem como ele fugir dessa estrutura de peões debilitada, os peões vão acabar sendo um problema em algum momento. E aqui eu estou consolidando a posição. Né? Ele é obrigado a trocar, torre toma, e aí eu estou ameaçando tanto cavalo D5 quanto torre por F6. Eu acho que cavalo D5 é a ameaça mais grave, para falar a verdade. Porque aí o cavalo ele ataca F6, ataca C7, se tiver que tomar peão toma, aí são dois passados unidos. Bem que ainda roque grande ele consegue segurar mais ou menos bem esses peões. Ele tem que jogar bispo E6 agora. Bispo E6 vai ser o lance para ele continuar lutando por aqui. O cara tá lutando bem até na posição. Que a abertura acho que ele saiu bem inferior já, mas ele tá encontrando os lances, tá ameaçando os truques, né? Essa é uma coisa, daqui quando você chega nos 1900, 2000, você percebe que o pessoal já é muito mais truqueiro já, tem muito mais recurso tático, ameaça mais golpes também. Bom, vamos fazer aqui o cavalo D5, ameaçando o cavalo para F6, ganhando assim a qualidade. Porque torre B2, cavalo F6, rei F8, eu posso tomar em G8. Torre G2 eu jogo rei H1. Em algum momento ele vai ter que tomar em G8 e eu tenho qualidade a mais. Ele vai ter uns cheques ainda. Não, caramba, nunca é claro, né? Que o bispo ainda protege a promoção. Ele pode ter um torre B2 ameaçando o bispo G2. E ainda tá ameaçando avançar o peão de C. Tá ganho, só que eu tenho que dar uma caprichada, eu acredito. Tá ganho, mas caprichando um pouquinho. Bom, ele tá pensando agora a posição crítica. Posso tomar em F6 ou jogar torre D1.
Esse C7 ainda é uma outra opção. C7, torre por B2. Hum, eu tô quase jogando um torre F2. Bom, eu vou tomar em F6. Não deve ser ruim tomar em F6, eu acho. Quando você não calcula o lance, é assim, né? É tudo no achismo. Cheque de novo. Rei D6. Ele não pode tomar em C6 que leva cavalo E7, cavalo G6. Então, quando o rei D6, talvez eu jogue torre F2. Eu posso tomar em F7 também. Esse C7, torre toma. Não, tá sempre tendo esse problema. Tá, vou jogar B3. Falei vários lances no fim, fiz um lance completamente diferente. Que se ele tomar agora, eu tomo de peão, minha torre tá jogando. E ele não pode tomar em C6 que tá levando duplo. Acredito que essa é a maneira mais ativa de defender a posição. Assim, é defender a ameaça de torre B2 que ele tinha. Porque ele tinha esse torre B2 entrando na sétima, criando ali uns cheques, algumas ameaças. Só que eu resolvo de uma forma ativa até. Bom, se tomar cheque, rei, toma, torre C1. E aí vamos ganhar a posição com qualidade a mais. E aí tá mais claro aqui tudo que tá acontecendo. E aí já era também. Pô, duas partidas muito interessantes aqui para esse episódio de hoje, hein? Primeiro, a do ataque índio do rei, a variante ali do Fischer, depois esse gambito na italiana, que é um gambito bem interessante de jogar, esse inclusive. Mais duas posições aí que de repente você pode colocar aí nas suas partidas. Inclusive, se você quer aprender mais sobre essas posições, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para você entrar para a lista de espera da próxima turma da Chessflix, tá? E aí, entrando ali na página, você pode ver todos os detalhes e para você desbloquear ali uma condição especial e receber alguns bônus exclusivos na próxima turma, beleza? É só tocar no link que vai estar na descrição aqui. Bom, jogou bispo E6. O adversário tá lutando aqui ainda. C7, talvez. Tô pensando em jogar com C7. Vamos jogar C7, atacando aí essa torre. Porque agora ele tinha a ameaça de tomar em D5. Hum, não sei. Talvez torre D1 fosse melhor, olhando agora. Porque torre D1 meio que eu obrigava ele a tomar em D5. Porque com C7 eu vou acabar perdendo esse peão. Por exemplo, torre D1, ele toma, eu tomo, rei C7, torre F7, aí meio que eu perdi o peão de C7, né? E se eu tomar de peão agora, ele vai tomar, eu tomo. Não foi a melhor conversão aqui. Eu vou jogar torre D1 com possível descoberto. E se ele tomar em D5, provavelmente vou tomar de torre. Não, eu claramente não estou jogando muito preciso essa posição, mas ainda vamos ter uma certa iniciativa tomando de torre, porque agora ele vai jogar rei toma C7, e eu acho que eu vou tomar em C4. Porque se eu tomar em F7, rei B6, e aí depois eu não consigo mais tomar esse peão de C4. Se eu tomar agora em C4, como é que vai ficar essa posição? Caramba, ele não tomou. Esse eu não esperava, hein? Mas agora eu defendo o peão.
Não, e aí ele tá perdidaço nessa posição. Muito perdido. Porque agora rei D6, eu dobro as torres na coluna C e tô ameaçando um torre D8. E aí sim, o meu peão de C7 ele é muito forte ali na sétima. Eu vou jogar agora um torre D3 com a ideia de torre D8. Se torre G7 eu dou um cheque primeiro e depois torre D6. Que aí eu começo a atacar F6, criar umas ameaças tipo torre E6, torre F6. Não, aí começa a ficar bem interessante a posição. Vamos dar o cheque. Eu dou uma descoordenada grande aí na posição dele. E agora, quando ele jogar o rei E7, eu faço torre D6, ameaçando torre E6 cheque. Ele não pode torre C7, que eu tomo, depois tá caindo G7. E agora eu ameacei cheque e tomar. Caramba, o cara não perde a partida. Como é que ganha isso? Jogar rei G2. Bom. Jogar rei F3 agora. E aí, vamos chutar um H4. Tô tentando deixar ele em Zug na posição, mas não tá tão simples assim de fazer isso. E agora... Bom, deixa eu voltar aqui, dar um cheque de novo. Eu vou ter que enrolar o cara, acredita? Eu tô achando que eu vou ter que enrolar nessa posição, porque eu não tô conseguindo ganhar de verdade a partida, né? Jogar um G4, tentar passar esse peão de H. E ativar o meu rei também. Que agora eu tomo. Porque eu não tava gostando da ideia de deixar ele ativar ali a torre dele. Aqui pelo menos eu tô ativando meu rei, rei G4, rei F5. Ele pode até tomar esse peão, não vejo problema. Porque agora rei F5 tá chegando. Tem H6 chegando também, se ele se empolgar demais. Agora eu jogo rei F5. E... fazer um torre B6, com a ideia de torre B8 e H7. Agora eu faço H7 para promover. E vamos promover aqui. Rei G6, rei G7. Volta essa torre para segurar o peão passado. E aí ganhamos o final. Nossa, não foi fácil ganhar essa partida, hein? Vamos promover. Vai dar um último cheque antes de abandonar. Rei H6. E aí cheque, cheque, cheque. Caramba, ele vai até o mate agora. Cheque, cheque e mate. Bom, que partida, hein? Partida interessantíssima essa. Dá uma olhada nesse gambito, um gambito interessante aí de se jogar. E como o meu adversário resistiu ali na posição, hein? Vou só olhar a precisão aqui como ficou, que a partida acabou sendo muito longa. Mas, ali o final eu acabei jogando mal, acredito, né? Vamos lá, ele me deu 85,7 de precisão, 79 para ele. Vou só passar aqui rapidinho, vamos ver a fase da abertura. Ele não gosta do gambitinho, mas é interessante esse gambito. Olha só, a posição toda teórica, H6 já é ruim. É o que eu tava falando, dama E7 era o lance. E aí já ficamos numa posição muito boa, né? Melhor estrutura de peões, ele dá um ponto ali de vantagem. Mas meu adversário achou bastante recurso. Aqui dama H5 era matador. Sem medo de nada. Joguei dama F3, jogar o finalzinho, que tá ganho o final. Olha lá, tinha que... ao invés de C7 era tomar em C4.
Não, joguei bem preciso esse final. Depois ficamos ganhaço de novo. Tá muito ganho. Ah, não, o final foi bem jogado até. Assim, não foi o mais preciso, mas foi bem jogado até. Bom, mas é isso então, galera. Vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Acabou ficando um pouco mais longo, mas foram partidas bem interessantes aí. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.